Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Firmes e fortes, com certeza. Então, vamos para mais uma aulinha de matemática. Dessa vez, pessoal, página de número 95, livro 3, página 95, livro 3, aulas 39 e 40, frente 2, né? Então, veja só, hoje nós vamos finalizar a parte de determinantes, né? Vamos fechar esse assunto com as propriedades. Eu fiz um rápido resumo aqui de tudo aquilo que eu preciso falar para vocês. São as propriedades e alguns teoremas que são super importantes, tá bom? Eu quero ver também se eu consigo fazer um exercício extra, mais um. Eu fiz isso na aula passada, vou fazer mais um na aula retrasada, se eu não me engano, onde a gente usa a regra de Laplace para calcular determinante. Então vamos ver se a gente faz mais um, que é para calcular determinante de ordem superior a 3. Então essa primeira aula, a ideia é a gente falar de toda essa teoria, e eu vou fazer um exercício usando a regra de Laplace, para você pegar bem essa regra. E na nossa segunda aula, nossa próxima aula, nós vamos fazer os exercícios da apostila. Então, agora é super importante, viu, pessoal? Porque são propriedades que facilitam muito a vida de vocês. Então, acompanha aqui, ó. Primeiro, quando um determinante dá zero, necessariamente deve acontecer uma dessas quatro coisas que eu vou falar. Então, olha só. Então, vamos colocar assim, ó, determinante igual a zero. Primeira razão, você tem uma fila nula. Pessoal, quando eu falar fila, eu estou dizendo linha ou coluna. Um determinante dá zero quando ele tem uma linha de zeros ou uma coluna de zeros. Uma linha de zeros e uma coluna de zeros, o determinante vai dar zero, ok? Segunda propriedade, segunda razão, 2. Filas paralelas iguais. Quando você tiver um determinante onde você tem duas linhas iguais ou duas colunas iguais, não precisa calcular. O determinante também dá zero, ok? Número 3. Fila. Vamos colocar assim, filas paralelas iguais. Filas paralelas proporcionais. Então, pessoal, duas filas paralelas proporcionais, o determinante dá zero. O que seria isso? Uma fila é o dobro da outra, quer dizer, uma linha é o dobro da outra, uma linha é o triplo da outra, uma linha é o quádruplo da outra, ou uma coluna. Uma coluna é o dobro da outra, o triplo da outra. Então, quando você tem duas filas proporcionais, duas filas paralelas proporcionais, o determinante também dá zero. E a quarta e última razão para que um determinante dê zero é quando você tiver combinação linear das demais paralelas. Então, olha como é que eu escrevi. Quando você tiver uma fila, combinação linear das demais paralelas, o determinante dá zero. Aqui eu vou dar um exemplo, só para ficar essa mais clara. Então, imagine que você tem um determinante assim, ó. 1, 5, 6, menos 2, 3 e 1, 4, 3 e 7. Então, 1, 5 e 6, menos 2, 3 e 1, 4, 3 e 7. Então, pessoal, esse determinante que eu coloquei na lousa aqui, inventei agora, eu não preciso nem calcular pela regra de Sarros, nem pela regra de Laplace, e eu posso colocar direto zero. Por que eu tenho certeza que dá zero? Então, primeiro vamos só reforçar uma coisa. Se o determinante dá zero, necessariamente aconteceu o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4. Um desses quatro tem que acontecer. Se o determinante deu zero, tem que acontecer isso, senão furou. Tá certo? No caso, eu coloquei uma combinação linear. A terceira coluna, olha só. A terceira coluna
é igual a primeira coluna mais a segunda coluna. Então a gente fala assim, a terceira coluna é uma combinação linear das demais paralelas. A terceira coluna é a soma da primeira coluna com a segunda. Podia ser assim, 2 vezes essa, mais 3 vezes essa, 5 vezes essa, menos 2 vezes essa. Pode ser qualquer tipo de combinação. Desde que uma fila venha da operação das outras, né? Vamos pensar assim. Ok, pessoal? Então essa propriedade é super importante, ela encurta muito caminho aí para nós. Tá certo? E isso pode aparecer. Determinante dá zero se acontecerem aí uma dessas quatro, esses 4 itens que eu acabei de mencionar. Muito bem. O que mais vocês têm que saber? Vocês têm que saber também que uma matriz é inversível. A é inversível. Quer dizer, quando que uma matriz admite inversa? A matriz admite inversa quando o determinante dela for diferente de zero. Então, uma matriz é inversível, o seu determinante, ele é diferente de zero. Tá certo? Próximo item, pessoal, próximo item. Vamos colocar aqui o determinante da inversa, aproveitar que eu mencionei a inversa. Então, o determinante da inversa, uma propriedade super importante, é o inverso do determinante. Então, o determinante da inversa é o inverso do determinante. Então, se o determinante dá 5, da inversa dá 1/5. Se o determinante dá 8, da inversa dá 1/8. Se o determinante dá 1/3, o da inversa é 3. Se é menos 5, da inversa é menos 1 sobre 5, e assim vai. Um é o inverso do outro, tá certo? Isso também é super importante. Depois, teorema de Binet. Teorema de Binet, pessoal, Teorema de Binet. O que o Binet disse? Que o determinante de A vezes B nada mais é que o determinante de A vezes o determinante de B. Então, quando você tiver uma multiplicação de matrizes e ele pede o determinante do produto dessas matrizes, ao invés de se multiplicar as matrizes, se ele pede o determinante de A vezes B é det A vezes det B. Tá ok? Então, esse teorema, ele é super importante, pessoal. Teorema de Binet. Determinante de A vezes B é determinante de A vezes determinante de B. Próximo, turma, próximo. Vamos para teorema de Jacobi. Teorema de Jacobi. Bom, o teorema de Jacobi diz o seguinte: se você tem um determinante, imagine assim, pessoal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, você pode, o determinante não se altera se você fizer operações entre as filas. Então, por exemplo, vai A, B, C, G, H, I, eu vou manter. Nessa daqui, eu vou somar, olha só, o D, eu vou somar 2 vezes a primeira, mais 3 vezes a segunda. Então, é 2A mais 3G. Olha lá. Então, no E, eu vou somar 2B mais 3H. No F, eu vou somar 2C mais 3I. Ou seja, eu somei a uma fila combinação linear das filas paralelas. Então, o que o Jacobi falou? Que você pode fazer qualquer operação entre as filas que o determinante não muda. Professor, para que serve isso? Às vezes você tem determinantes com números muito altos e você quer diminuir o tamanho, né? Que você quer fazer com que as contas fiquem mais facinhas, né? Então você mantém uma linha e multiplica, e vai fazendo operações entre elas assim, multiplica por menos 1 e soma. Multiplica por menos 1 e soma. Para quê? Para você diminuir o tamanho dos números, os números ficarem números menores.
Então esse teorema de Jacobi ele serve para simplificar, para ficar mais fácil de calcular, tá certo? Então eu vou repetir, para que você usa o teorema de Jacobi? Você tem lá um determinante com números altos, aí você quer baixar os números. Então você fica fazendo operações entre as filas, tipo assim, ó. Pega essa, multiplica por menos 1 e soma nela, vai cair o número. Multiplica por menos 1 e soma nela, cai o número. Pode fazer qualquer operação, não precisa ser com todas. Mantém essa, multiplica por menos 1 e soma aqui, aí abaixa. Então é para isso que serve o teorema de Jacobi. Tem uma outra coisa, que é uma consequência que é assim, imagine que você tem um determinante A, B, C, D, E, F, G, H, I. Imagine que esse determinante dá, eu vou chutar, 5. O que diz a propriedade? Que se você trocar duas filas de posição, por exemplo, A, B, C, eu vou trocar a segunda linha com a terceira linha. Vai ficar G, H, I aqui e o D, E, F aqui. Então eu troquei a segunda linha com a terceira linha. Quando você troca duas linhas de posição, o determinante muda de sinal. Então, professor, como que é a propriedade? Se você tem um determinante e você troca duas linhas de posição, ele muda de sinal. Professor, e se eu fizer duas trocas? Troca uma linha e depois troca uma outra linha. Volta ao sinal que era antes. Troca uma linha e depois troca uma coluna. Volta ao sinal que era antes. Troca uma linha, uma coluna e outra vez de coluna. Duas vezes. Aí vai mudar o sinal. Cada troca é uma mudança de sinal. Então, troquei uma vez, mudou o sinal. Troquei de novo, voltou o sinal. Troquei uma vez, mudou o sinal, entendeu? Então, essa propriedade também é uma propriedade super importante. Troquei de sinal, troquei de posição, muda o sinal. Fiz operações entre as filas, não altera nada. O resultado é o mesmo. Se aqui dá 5, aqui daria 5 também. É isso. Tá certo, pessoal? Bom, mencionamos quando que uma matriz é inversível, mencionamos o teorema de Jacobi, teorema de Binet, determinante dá zero, determinante da inversa, só falta essa propriedade que ela é super interessante e é super legal. Ela diz assim, ó, imagine que você tem uma matriz, eu vou primeiro dar exemplo com número, imagine que você tem uma matriz AIJ 3 por 3, e o determinante dessa matriz vale 2. Aí o cara vai lá e calcula o determinante da matriz. Eu vou colocar o determinante dessa matriz, vale 5. Vai, 5. Ele pede o determinante de 2 vezes a matriz A. Então imagina uma matriz 3 por 3. Ele manda você calcular o determinante de 2 vezes a matriz A, sabendo que o determinante de A vale 5. Então imagine que você multiplicou todo mundo por 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então você multiplicou todo mundo por 2. A matriz toda por 2. Aí você vai calcular o determinante. Então você coloca duas barrinhas. Então a ideia é mais ou menos assim, ó. Fica lá 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I. Muito bem. Pessoal, quando você vai calcular esse determinante, é uma coisa super legal. Olha só. Quando é determinante é assim, você vai colocar em evidência. Então eu posso colocar o 2 em evidência da primeira linha, o 2 em evidência da segunda linha e o 2 em evidência da terceira linha. Então eu vou colocar o 2 em evidência da primeira, depois o 2 da segunda. Pode pensar com coluna? Pode. 2 em evidência da primeira coluna, 2 da segunda coluna, 2 da terceira coluna. Quantas vezes eu coloquei o 2 em evidência? O tamanho da matriz. 2 a terceira. Vezes o determinante da matriz. Olha lá. Então é assim, quando você tem que calcular o determinante de uma matriz que está multiplicada por 2, por 3, por 4, você vai colocar sempre em evidência o tamanho da matriz. Se ela é 3 por 3, você coloca 3 vezes. Vezes o determinante da matriz. Ó. Ou seja, 8 vezes o determinante da matriz vale 5. Resposta 40 lá. Ó. Então a propriedade com letra, pessoal, seria assim. Ó. Se você tem uma matriz A, N por N, e o determinante, e o cara pede o determinante de K vezes A, olha como que você vai fazer. K vai em evidência,
Quantas vezes? N vezes. Vezes determinante de A. Olha lá. 2 vai em evidência. Quantas vezes? Vezes determinante de A. K vai em evidência. Quantas vezes? Vezes determinante de A. Essa é a propriedade. Então, na verdade, a propriedade é isso. Ó. Essa é a propriedade. Dado uma matriz quadrada de ordem n, o determinante de K vezes a matriz A é K elevado a n vezes o determinante de A. Essa propriedade já é uma propriedade bem mais útil, a gente trabalha mais em cima com ela, cai mais, parece bem. Tá certo, pessoal? Então aqui tem um resumo de toda a nossa aula, daquela aula que nós vamos, da aula de número 40. Então, um resumo da aula 40, tá certo? Tudo que vocês vão saber para a aula 40. Mas para completar essa aula, pessoal, eu só vou fazer um exemplinho, que é um exemplinho de uma matriz de ordem 4, para usar Laplace, só para dar mais uma reforçada, tá certo? Para vocês terem aquela regra de Sarros, que vai até a ordem 3, e também matriz de ordem 4, 5, 6, 7, ou a própria de ordem 3, a regra de Laplace. Tá bom? Então deixa eu colocar aqui para vocês um exemplinho, olha só que legal. Muito bem, então olha só, pessoal, um determinante de ordem 4 para você calcular. Regra de Sarros aqui, não é possível a regra de Sarros. Tá certo? Porque a regra de Sarros é somente para a ordem 3. Então, como é que é a regra de Laplace? A regra de Laplace diz o seguinte, você tem que escolher uma fila. Exemplo, você vai escolher a primeira linha, exemplo. Você vai ter que multiplicar os elementos da linha pelos seus respectivos cofatores. Então é 2 vezes o cofator do 2, mais 0 vezes o cofator do 0, mais 3 vezes o cofator do 3, mais menos 1 vezes o cofator do menos 1. Lembrando que a forma do cofator do elemento A e J é menos 1 elevado a I mais J vezes D. Ó. Menos 1 elevado a I mais J vezes D. Cofator do elemento A e J, menos 1 elevado a I mais J vezes D. Qual que é o segredo? Evidente é você pegar sempre uma fila que tem um grande número de zeros. Então, eu vou pegar a segunda coluna. Esse determinante, olha que legal, pessoal. É 0 vezes o cofator do 0, não precisa pôr. Mais 0 vezes o cofator do 0, não precisa pôr. Porque é 0 vezes o número dá 0. Mais 0 vezes o cofator do 0, não precisa pôr. Sobrou o quê? 5 vezes o cofator do 5. Cofator do elemento A e J, a posição do 5 é linha 4, coluna 2. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Calcular o determinante de ordem 4, eu tenho que escolher uma fila, vou pegar os elementos de uma fila e multiplicar pelos seus respectivos cofatores. 5 vezes o cofator do 5. Esse cara é o cofator do 5. Eu quero não precisa aparecer isso no vestibular, só para você saber. 5, cofator dele, linha 4, coluna 2. Linha 4, coluna 2. Então vai ficar 5 vezes o cofator. Olha a formulinha. Menos 1 elevado a I mais J, 4 mais 2, vezes D. O que é esse D? Você pega o 5, tira a linha dele e a coluna dele. O que sobrar é o D. Olha o que sobrou, 2, 1, 2, 3, 5, 2, menos 1, 1 e 3. Olha o D aqui. O D é o que sobra quando você tira a linha e a coluna do elemento. Prontinho, pessoal, só calculando aqui a gente tem o determinante de ordem 4. Então, a regra de Laplace, ele pega um determinante de ordem 5 e transforma em 4, de 4 em 3. E aí você pode usar Sarros. Tá certo? Posso usar o Laplace em ordem 3? Sim, vai pegar o de 3 e vai transformar em ordem 2. Mas só vale a pena se tiver muitos zeros. Se for de ordem 4, não tem jeito, vai ter que fazer mesmo. Tá certo? Pessoal, outra coisa que eu ensinei para vocês, a calcular esse determinante sem estresse. Então, olha só para quem não aprendeu ainda, para fazer direto. Ó. Menos 1 a sexta é positivo, vezes 5 é 5. Vezes. Olha só que legal. Ó. Como que é o jeitão? Põe um risco aqui. Ó. Vai manter o sinal. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Aí você faz assim. Ó. 2 de cima da reta. 2 de cima. E o que está sozinho embaixo. 3 vezes 1 vezes 2, 6. 2 debaixo da reta, pessoal. 2 de baixo, o que está sozinho em cima. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. Então, desse lado, você vai manter o sinal. Aí, ó. Risco.
2 de cima, 1 de baixo, 2 de baixo, 1 de cima. É a regra da borboleta. Agora do outro lado, risco, menos 1 vezes 5 vezes 2. Aqui você vai inverter o sinal. Menos 1 vezes 5 vezes 2. Então dá menos 10, troca de sinal, mais 10. Mesma história, 2 de cima, o que está sozinho embaixo. 3 vezes 1 vezes 3, 9, troca de sinal, menos 9. 2 de baixo e o que está sozinho em cima. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, troca de sinal, menos 4. Olha lá, pessoal. É isso. Então vai ficar 5 vezes. Entenderam o jeitão? Vamos ver quando dá isso daqui. Aqui vai dar 30 com 10, 40. Com 6, 46. 46 menos 10, não, menos 11. 36, 35. 35 menos 4, 31. 5 vezes 31, 155. Pessoal, confira lá, vê se eu não errei nas continhas. E essa é a regrinha de Laplace. É como se você tivesse que enfrentar no vestibular uma matriz aí de ordem 4 e você tem que calcular o determinante dela. Essa é a regra, só para dar uma reforçada. Então é isso que nós tínhamos que falar e abordar nessa aulinha, nesse assunto. Tá bom? A nossa próxima aula agora vai ser a aula sobre os exercícios dessa teoria. Então nós vamos trabalhar com tudo aquilo que nós já mencionamos na aula. Ok, pessoal? Top, veja se tem alguma dúvida. O que é o ideal agora? Você tentar fazer os exercícios da aula, porque eu já dei a teoria. E aí sim, na quinta-feira, turma, na quinta-feira, no caso, aí nós iremos, no caso agora, quinta-feira a teoria, né? Essa aula, a teoria que nós vamos fazer vai ser amanhã, depois de amanhã. E na segunda-feira, então, aí eu vou corrigir os exercícios que vocês tentaram fazer sozinhos. Ok, turma? Continuem firmes lá, estamos juntos aí, força total. Qualquer coisa, mande as mensagens aí, as dúvidas. Um forte abraço para todos. Valeu, turma.